Pessoal, hoje nós vamos falar sobre peixes que são ótimos para aquários plantados, né? Vários peixes são ótimos para aquários plantados, só que temos aqui na Ecotop, por exemplo, algumas opções muito legais de peixe. Por quê? Porque eles têm esse contraste, são coloridos, tem esse realce bonito em relação a substrato, plantas, o hardscape como um todo, né? Então nós selecionamos aqui para vocês algumas opções. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer uma parte 2, porque aqui na Ecotop tem muita opção. Então eu separei aqui uma fila bem bonita de peixes para aquários plantados, peixes de pequeno porte, tá? Se vocês quiserem ver no futuro peixes um pouco maiores, também posso trazer futuramente, não tem problema nenhum. É só deixar aqui nos comentários, tá? Então agora nós vamos começar com essa bateria aqui, que tá muito bonita inclusive. Nós temos aqui algumas opções muito legais de peixes, a começar com o tetra limão, ó. Esse peixinho aqui, muito bonitinho. Ele, num aquário plantado, gente, vai ficar a coisa mais linda. Ele tá numa bateria mais simples, né? E ainda assim tá bonito. Em contato com as plantas, um substrato que vai dar aquele contraste, um hardscape, como por exemplo, raízes, troncos, rochas, ele vai ficar com a cor ainda mais evidente, tá? Dá pra colocar uma imagem de como que ele fica? Com certeza, tá aí aparecendo uma imagem de um tetra limão adulto. Por que eu digo adulto? Porque esses aqui ainda estão um pouquinho menores, tá? Ainda são filhotes, ainda vão crescer um pouco mais. Eles vão ficar mais ou menos, tá? Não exatamente desse tamanho, mas vão ficar mais ou menos do tamanho desses Mato Grossos véus aí, tá? Um pouquinho menor eu diria, mas só para vocês terem uma ideia que o bichinho ainda vai crescer. Não, ainda são bem novinhos, mas já estão muito bonitos. Então se vocês levarem para casa agora, botar no aquário de vocês que são plantados, vão entrar naquele processo de adaptação, eles vão ficar com a cor ainda mais evidente, tá? Ainda mais se eles comerem bem, né? Aquela alimentação que puxa a cor, que tem astaxantina, comida à base de alho também, proteína animal, um alimento de boa qualidade, né? Então ele vai ficar top demais. Aqui na Ecotop, ó, um tetra limão tá na faixa, ó, R$7. Preço excelente. Inclusive esse aqui da imagem, ó, tá com uma cor bem evidente, tá vendo? Ele vai ficar mais ou menos assim num aquário bem adaptado, com um contraste bonito com as plantas e o layout como um todo, né? É um animal aí que pode viver numa faixa de pH no ácido, no levemente alcalino também, então não tem problema nenhum. E temperatura clima tropical, 24 a 28 graus e tá tudo certo. Aquários recomendados, eu diria que a partir de 40 litros seria o ideal para um carduminho aí de 10 exemplares, tá? O próximo já está aqui dentro dessa bateria mesmo, que são os Mato Grossos véus. Dá para utilizar o Mato Grosso convencional com toda certeza, mas estamos falando aí de peixes um pouquinho mais específicos para aquários plantados, que dão aquela beleza mais exuberante dentro de um aquário assim, né? E o Mato Grosso véu, com toda certeza, ele iria se enquadrar perfeitamente bem no aquário plantado. Olha a coloração desses caras numa bateria como essa aqui da Ecotop, que é uma bateria mais simples, até para facilitar o manejo dos atendentes, né, na hora de pegar o animal, para poder entregar para vocês. Não dá para ter planta, não dá para ter um substrato muito complicado de limpar. Exatamente, então acaba tendo que ser uma bateria mais fácil de manejo, né? Mas já estão bem bonitos, olha a coloração deles, bem evidente já. É um peixe que naturalmente ele já é bonito. Exatamente, então olha a coloração desses caras. Então imagina isso num aquário plantado, né? Com toda a adaptação, alimentação boa, são animais lindíssimos. E o véu, tá, gente? Não é o convencional. O véu está saindo aqui na Ecotop, ó, a R$15. O convencional geralmente fica ali em torno de R$2. É uma diferença grande, mas é uma seleção genética, é diferenciado. Então, para quem gosta do Mato Grosso, quer ter um peixinho diferente do convencional, tá aí uma opção muito, mas muito maneira. Outro peixe que já está aí também, ele tá bem filhotinho ainda, é o Ramirez Black, ó. Tá bem pequenininho. Ele vai crescer muito mais, ele vai ficar maior do que esse Mato Grosso véu, inclusive. Mas para quem gosta de levar para casa já filhotinho para acompanhar o crescimento, tá aí, ó, uma opção
muito legal. Ele já tá bem bonito esse black, já tá com uma cor bem forte. Fica excelente no aquário plantado por causa do contraste, né? Eu só não recomendaria levar um Ramirez Black quando você tem um fundo preto e um substrato preto, porque o animal vai acabar sumindo, né, gente? Então, se for um substrato mais clarinho, como esse aqui da bateria, já dá um contraste mais bonito. Se for um fundo mais clarinho também, né, atrás do aquário, do vidro ali, já também dá um contraste, a menos que vocês formem um paredão de folhagens, aí fica legal, aí ele realça bem, vocês conseguem curtir mais o animal. Mas fica aí uma sugestão também excelente de peixe. É um animal que vive sozinho, tá? De vida solitária e não é de cardume, igual os outros que citamos, como o limão e o Mato Grosso. Esse é sozinho, tá? No máximo ali um casalzinho, se vocês quiserem reproduzir, mas geralmente eu recomendo sempre um animal sozinho, tá? Ou duas fêmeas também, que até funciona bem, tá? Mas geralmente é sozinho. É um animal que vive em pHs ácidos, que se dimensionar também Mato Grosso também vive perfeitamente em pHs ácidos. Geralmente plantado, né, gente? Estamos falando de pH mais ácido no plantado, até pela questão da injeção de CO2, entre outros fatores. Então, o Ramirez é um animal de pH ácido, ali para dentro de aquário para ficar seguro, 6.4 a 6.8, fica bacana demais. Clima tropical também, ali até 28 graus, fica perfeito, tá bom? Vindo mais para o lado, nós temos aí o Tetra Limão Albino. Seria a mesma coisa que o Tetra Limão Comercial, porém na variação albina, tá? Que também funciona muito bem. Esse cara aqui, ao contrário do Ramirez German Black, ele funciona bem com fundos mais escuros, né? Até para dar esse contraste, já que eles são mais clarinhos. Então, por exemplo, eu tenho um fundo branco com substrato branco. Talvez não fique tão interessante o contraste com esse peixe. Fique mais interessante com um fundo preto, como esse aqui da bateria da Ecotop, e um substrato mais escuro, para poder realçar ainda mais a coloração deles. E ali com as plantas também, tudo vai ficar ainda mais bonito, tá? Então, fica aí uma sugestão também muito, mas muito legal. Ele vai crescer um pouquinho mais também, tá, gente? Vai ficar um pouquinho maior e vai ficar o tamanho do Tetra Limão convencional, tá? Então, fica aí a sugestão. O pH é o mesmo do Tetra Limão, então podem ir sem medo. Outros animaizinhos também. Aqui temos uma boa quantidade de peixe para a gente poder falar um pouco a respeito, né? Vamos começar com o Tetra Nordeste. Antes da gente esquecer, né, que a gente acaba esquecendo, vamos logo informar o preço do Tetra Nordeste aqui na Ecotop. Está saindo a R$ 7,00. Ele é bem mais colorido, né? Ele é meio rosado. Exato, mas ele vai ficar ainda mais colorido dentro de um aquário plantado, nas condições ideais. A gente consegue botar uma foto? Consegue, vou botar aí para a galera poder ver melhor, tá? Vai ficar ainda mais bonito. Vive em cardume também, recomendação de aquário aí 40 litros, ficaria ótimo. Ele é muito bonitinho, esse eu não conhecia. Esse é bonito, é bem comum até, eu diria, né? Esse eu não conhecia não. Mas é muito bonito também. Vale a pena pelo preço também, ou seja, quer botar um carduminho de 10 exemplares? R$70 você monta o carduminho. E fica de boa, animal manso, tranquilíssimo, vai ficar lindo no aquário plantado devido à coloração que eles possuem, né? E aproveitando essa bateria, nós temos também o Tetra Platinum, que são esses caras aqui bem... parece até cromado, né? Alguns, né? Estão bem brilhantes, são muito bonitos também. Fica excelente em aquários plantados, com um fundo mais escuro, né? Para poder ter esse contraste aí em relação à coloração deles. Parecem ter uma purpurina. Parece. Um cromo mesmo. Exatamente. É que no vídeo não dá para ver assim, dá para ver que ele tem um brilho, mas não dá tanto quanto ao vivo. Ao vivo você vê ele bem cromadinho mesmo. Bem cromadinho, é muito bonito. E tá? É bonito porque as nadadeiras deles são bem assim, suaves. Exatamente. Tem um rosinha, tem um azulzinho assim. E eles têm uma diferençazinha de cada um, né? Que dá pra perceber. Tem uns que são mais amareladinhos, outros mais rosinhas. É bem interessante. Exatamente. E eles estão custando aqui, ó, R$11,00 aqui na Ecotop, tá? Então um carduminho de 10, você vai pagar aí R$110 num carduminho. Eu acho bem bacana, vale a pena. Aquários aí recomendados, 40, 50 litros também a partir dessa litragem. Fica muito legal.
um aquário plantado, com tudo que é necessário para eles, nas condições ideais, eles vão ficar ainda mais bonitos do que estão aqui na bateria, que é um sistema mais simples. Já tá bonito. Já tá bonito, né? Então, podem ter certeza que vocês vão ter um peixe muito maneiro. E aqui, galera, nós temos também um peixe muito lindo, que é o Tetra Rainbow, tá? Que é esses caras aqui com uma certa furta-cor, tá vendo? Ele é muito bonito. Muito bonito. Ou seja, num aquário nas condições ideais, plantado, pH ideal ali em torno de ácido, levemente alcalino também, mas estamos falando de plantados, né? Então vamos trabalhar sempre com pH mais ácido. Alimentação adequada, uma boa iluminação também para poder realçar essa coloração, esse furta-cor. Isso é muito interessante, né? Porque faz muita diferença. Faz muita diferença. Aqui, por exemplo, aqui em cima da bateria, eles têm duas lâmpadas, ó. Uma arroxeada e uma branca, que ajudam a realçar. Essa lâmpada arroxeada, rosada, ela realmente realça muito. Com certeza. Então vale muito, mas muito a pena mesmo, tá? Então, se quiser pegar um bicho como esse aqui, que faz essa furta-cor, é bom sempre vocês trabalharem, brincarem com a iluminação. Um rosado, um azulado, com esses pontos, né, mais assim, e predominantemente branco, é claro, tá? Então vale muito a pena para vocês explorarem mais ainda a coloração do peixe e curtir mais dentro do aquário. É muito lindo. É muito bonito. Então você imagina isso num aquário plantado, com todas as condições ideais de ambiente, né, hardscape, vai ficar muito, mas muito bonito mesmo, tá? E temos também o preço, R$12, e temos também ao lado o Tetra Pristela, que tá R$7,50. Deixa eu mostrar aqui, R$7,50. Que é esse outro carinha aqui. Esse peixe vai ficar muito mais bonito no aquário plantado, assim como já mostra aqui na imagem, ó, do preço. Ele nas condições ideais, tá vendo? Ele puxa mais uma coloração, fica mais bonito. Em contato com um substrato mais escuro, por exemplo, o fundo mais escuro. O rabinho dele fica mais alaranjado, Fica mais alaranjado. Então, ele bem adaptado no ambiente bacana para ele, vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá? Então, vale muito a pena também. É um peixe muito tranquilo de manter, muito tranquilo mesmo. Eu tenho um carduminho desse lá em casa, muito tranquilo. São bem vorazes. Então, se vocês gostam de ver uma movimentação bem forte dentro do aquário, o Pristela é uma... Aquela pessoa que gosta do momento da alimentação, né? Gosta Eles de são ver muito o vorazes. Vocês vão ver, o Pristela é um dos caras que mais ficam vorazes na hora da alimentação. Então vale muito a pena. E aqui, gente, nós temos o Foguinho Gold. São esses carinhas aqui muito bonitos, que tá custando R$16, tá? É um peixe também muito legal, vive muito bem em pHs ácidos, que vale muito a pena botar dentro de um aquário plantado, porque olha a coloração desses caras. É muito bonito, muito e olha, bonito. E olha que ele não tá naquele ambiente assim, para puxar tanta cor, né? Exatamente, tem desse lado aqui também, um pouquinho ainda, para vocês terem uma ideia. Muito bonito. Que aqui tem algumas plantinhas também, então dá para vocês terem uma ideia em relação ao substrato também, aqui mais clarinho, aqui mais escuro, né? Eu diria que no substrato mais escuro fica mais bonito, por causa do contraste, né, com as cores. Uma iluminação também, como eu falei anteriormente, faz toda a diferença também na coloração do peixe dentro de um aquário plantado, então vale muito a pena. E ao lado, nós já temos outro também que é fantástico, que é o Rasbora Kubotai, que está custando R$15 aqui na Ecotop. A gente falou dele, o do... O quê? Foguinho? Falamos o preço já. Ah, falou? Falamos. E olha só a cor desse cara aqui. Caraca, ele é meio cor de marca-texto. É. Ele tem um brilho. meio Olha que neon, lindo. né? É até difícil de pegar ele com a câmera. Pra vocês verem que é um bicho muito bonito. Dá pra viver em aquários de pequeno Olha porte que lindo, facilmente. olha isso. Então assim, num aquário onde o substrato é mais escuro, olha, é onde eles brilham, né? Literalmente. É até difícil de pegar ele com a câmera, que ele brilha tanto. Olha isso. Olha Olha os detalhes. Eu diria que desses peixes que a gente está apresentando hoje aqui é um dos mais bonitos, sem dúvida. Ele é bem chamativo. Pois é, então imagina esse carinha que é meio esverdeado num contraste com plantas vermelhas. Ele lembra muito um inseto, né? Parece. Tem Aquele aqui desse brilho. lado aqui também, ó. Deixa eu ver se aqui fica mais fácil de pegar, porque aqui melhorou. A luz também tá Porque melhor aí. ele brilha tanto que ele tira o foco. Tira. Ele é muito bonito. Muito lindo mesmo. É um ótimo peixe aí para vocês terem
em aquários plantados. Esse é outro que eu não conhecia também. Esse tá começando a ficar mais popular agora, né? Ele já foi bem mais desconhecido pela galera aquarista, mas agora as lojas estão trazendo com bastante frequência para cá. E embaixo, galera, nós temos... Cara, esse peixe é muito bonito. É diferente do pinguim convencional, tá? Esse é o Red Tail. Por quê? O Red Tail já entrega o nome, né? Cauda vermelha. Porque olha a coloração desses caras. Isso porque não estão em um aquário plantado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tem um preço aqui, ó, da unidade. Ele é um pouco mais caro do que o convencional. Devido a essa raridade, né? Essa diferenciação da cauda que faz toda a diferença, dá todo um charme, né, no peixe. Para quem gosta de um peixe mais diferentinho, vale bastante a pena. Ó, vocês verem, a iluminação tá pontos azuis com rosas, brancos, e ele tá puxando muita cor já. Não tem planta, não tem tronco, só tem uma rocha aqui no meio. Imagina um ambiente cheio de plantas, de tronco. Imagina um substrato mais escuro, um fundo escuro. Lindo. Vai ficar muito bonito o contraste, né? Então é um peixinho aí também que pode viver tranquilamente em pHs mais ácidos. Clima tropical também, ali temperatura de 24 a 28 graus, perfeitamente bem. E ao lado já temos o Neon Inese. Vamos ver o preço do Neon Inese, cadê? Aqui, R$12 o Neon Inese. Fica muito bom em aquário plantado. Eu diria que é um dos melhores, é o que o pessoal mais gosta, né, para aquários plantados. Não é o cardinal, tá, gente? É diferente. Esse é um Inese, é outro tipo de peixe, tá? É parecido, mas não é igual. Então, é um animal também que pode viver também em pHs levemente alcalinos, ao contrário do cardinal, né, que vive apenas restritamente em pHs ácidos. Aqui não. O Inese ele já pode, ele tolera muito bem pHs mais alcalinos também. Mas como estamos falando de aquários plantados, a gente vai trabalhar sempre ali na faixa do pH ácido. Então é um peixe também muito bonito, ó. Ó, bem tranquilo, dá para botar 10 exemplares num aquário, por exemplo, de 40 litros e vai muito de boa mesmo. Aqui ao lado nós já temos, cara, esses Tetra Red Sherry estão enormes. Bitelos. Estão enormes. É só vocês compararem com o Neon Negro Albino, que já vamos falar também deles. O Neon Negro Albino tá num tamanho bacana já também. Só que aqueles Red Sherrys, cara, tão gigantes. Eu já diria para colocar num aquário maior, um cardume desse. Porque olha o tamanho que eles vão ficar. Geralmente, a galera compra o Red Sherry pequenininho, do tamanho desses carinhas aqui, dos Neon Negros, né? Então acho que eles não vão crescer tanto. Então tá aí uma prova de que o Red Sherry é capaz de ficar em tamanho, né? Então eu diria que um cardume desses carinhas aí, aquários bem acima de 100 litros. Um cardume aí de 10, 15 exemplares. Bota nos um duzentão da vida, fica lindo demais. Num plantado de 200 litros, cara, vai ficar lindo. Um cardumão passando de 10, 15 exemplares ali dentro, né? E eles vão ficar bem vermelhinhos dentro do aquário de vocês, nas condições ideais, né? E tá custando aqui, ó, R$18. Já vai levar um Red Sherry enorme. Muita gente não sabia que ele ficava desse tamanho, né? Estão vendo agora, para vocês terem uma ideia do potencial de tamanho que esse bicho fica. E já que a gente estava falando um pouquinho vai dando uma comparação, né? Vamos falar agora do Neon Negro Albino, que também é tão bonito quanto. Eu sempre recomendo animais dessa coloração, fundos mais escuros, assim como esse aqui da Ecotop. Um substrato. Olha como realça. Olha como realça. Um substrato mais escuro, né? Aí o pessoal geralmente trabalha com substrato fértil, né? Aquele mais orgânico, que é o pretinho. O contraste também do rosado dele com o esverdeado também fica muito bonito. Fica bonito. E numa iluminação adequada, vai realçar ainda mais a coloração deles. Então, tá aí uma opção muito maneira de peixe também. E o valor dele aqui na Ecotop, ó, tá R$14. Então, tá aí ótimas opções de peixes para vocês colocarem dentro de aquários plantados, né, de preferência. Ah, mas eu posso colocar eles em aquários sem ser plantado? Claro que pode. Desde que estejam em condições ideais, é possível, com toda certeza. Mas a gente quis especificar um pouco mais, já que a galera gosta dos aquários plantados, algumas opções de peixes que caibam dentro aí do orçamento de vocês, que fica legal, fica bonito
que tem uma expectativa de vida. A gente infelizmente sabe que o peixe pequeno não vive por muitos e muitos anos, mas se em boas condições, 3 a 4 anos, vocês conseguem manter esses animais com muita tranquilidade, tá? Mas é aquilo, boa alimentação, condições ideais, temperatura, pH, GH. Fazendo testezinho sempre. Sempre fazendo os testes para ver se está tudo em ordem e tá tudo certo, tá bom? E se vocês querem uma segunda parte, eu posso trazer. É só deixar aqui nos comentários, no canal da Ecotop mesmo. Pode comentar à vontade, sem problema nenhum, que a gente traz. E também podem sugerir mais outras ideias de vídeos, sem ser peixe para aquário plantar, pode ser peixe para outra coisa. Produto X, produto Y, vocês é que mandam. Podem comentar à vontade e se inscrevam também no canal da Ecotop para poder aumentar ainda mais o número de inscritos para chegar para mais pessoas conhecerem essas opções. E o endereço da Ecotop está aqui também no primeiro comentário fixado, todos os contatos, WhatsApp, Instagram, tudo, tá bom? Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima!